Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 226, meu Deus, 226, sempre falando de maneira séria e profunda sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, vocês já estão cansados de saber, e a gente está aqui para mais uma invasão futeboleira com muita honra e muito orgulho. Trago um amigo do futebol aqui, hora de dar conexão com Léo Rosler, executivo de futebol do Joinville. Dale, Léo. Boa tarde, tudo bem, Edu? Cara, primeiro eu quero dizer do orgulho e da alegria que é estar podendo participar aqui do Pitch Invaders. É um programa que está no meu favoritos, aí escuto toda semana, assim como todo o Futuri, né? Sou assinante, sou um Invader há muito tempo que a gente já vem, então tá podendo participar para mim é uma alegria imensa, é uma das coisas que eu estou conquistando no futebol. Você pode ter certeza que estar participando aqui com vocês. Muito legal, muito obrigado pelo convite. Demais, Léo. Invaders, vamos invadir o projeto Joinville. E aqui, o Léo é um Invader, já sabe por onde a gente começa. A gente começa sempre pelo contexto. Mas esse contexto que eu quero propor para o Léo aqui ainda não é do Joinville. O contexto que eu quero propor para o Léo aqui é da função de executivo de futebol. Executivo de futebol que não deixa de ser uma função recente, afinal de contas, sei lá, talvez a gente tenha 10 anos aí desse cargo, dessa função, quem sabe nos últimos 3, 4, 5 anos que ela se popularizou um pouco mais, mas, Léo, o executivo de futebol, ele conquistou esse espaço não foi dado para o executivo, porque num ambiente político, naturalmente político do futebol, o profissional entrar nesse meio, ele também teve que assumir muitas funções. Tudo que o político não fazia, o executivo vai lá e fazia, e assim ele foi conquistando esse cargo, essa função e essa visibilidade. Léo, será que já não ficou função demais para o executivo, Léo? Concordo, Edu, concordo. É uma discussão muito boa que a gente tem há bastante tempo com outros amigos aqui também executivos. É uma função que veio ganhando muito respeito no mercado. Se você trazer um pouco para trás essa avaliação, né, a gente tinha primeiro aquele ex-atleta, né, do clube que se aposentava, que virava. Então, o que qualificava ele era a questão de, entre aspas, saber o que o campo precisava, né, qual era o suporte que a diretoria tinha que dar para o atleta, ou ainda, muita gente ainda fala, né, falar a língua do vestiário, e aos poucos isso foi mudando, né, foi tendo uma evolução, justamente por esse acúmulo de funções que você bem mencionou. Hoje em dia você vê que as formações elas se fazem mais do que necessárias para o executivo desempenhar uma boa função. E só que o universo do futebol se tornou muito grande para essa função. Então eu concordo contigo que a gente precisa ter no departamento de futebol algo muito mais estruturado. E nós estamos vivendo uma passagem, podemos dizer assim, da tecnologia aplicada ao futebol, Big Data, né, que tá chegando aí com tudo, e daqui a pouco a gente vai ter que estar trazendo pessoas com o mínimo conhecimento em sistemas, em desenvolvimento de sistemas, em leitura, enfim, designers, para trazer toda essa questão. É, de fato, uma amplitude muito maior do que se pensa só campo e bola, ou você trazer um atleta contratado, avaliar se ele joga bem. Passou-se já daquele tempo de você pegar o link do YouTube e ver se o atleta ele estaria encaixado ou não no seu perfil de equipe. Então, essa discussão ela tem que ser levada assim a cabo. As equipes, os clubes, os dirigentes, eles precisam entender
que o departamento de futebol hoje é o núcleo do produto maior que é o campo, que é o futebol, e assim como um todo ele precisa de investimento e de pessoas qualificadas para estar tocando, porque é aí de fato onde você vai ter o seu resultado. Eu gosto muito de falar, e aonde eu atuo, que primeiro nós temos que buscar a estrutura para depois poder termos o resultado. Muitas vezes os clubes querem antecipar isso, buscar os resultados antes de colocar a estrutura para dentro. E aí a gente fica naquela ciranda buscando e só pensando nos 3 pontos. Né? Próximo jogo tem que ganhar, próximo jogo é obrigação ganhar, então demite, contrata, manda o treinador embora, e o treinador que vem já não gosta do elenco, já contrata mais 5, e isso passa, e os clubes vão acumulando cada vez mais dívidas, e eles não conseguem aí dar sequência num projeto coeso. Então, eu concordo contigo. Esse universo dos executivos de futebol, ele está precisando ter um suporte, ter um apoio. E hoje já 2 pessoas, eles não conseguem mais tocar o dia a dia de um clube. É muito complexo essa questão para estar isolado, né, no departamento de futebol. Léo, qual é dentro do organograma do Joinville, como é que tu te posiciona aí? Para a gente contar um pouco e tentar deixar claro como é que é o Joinville, a estrutura do Joinville. Tu tens um relacionamento com a diretoria, tu presta conta para eles, quem é que está abaixo de ti? Como é que tu te situa dentro do organograma do Joinville? O Joinville é um clube em reestruturação, sabe? A gente está conseguindo montar um projeto para isso, para de fato buscar uma questão. Então a gente ainda possui um organograma pequeno, enxuto, né? Porque também o Joinville ainda não depende muito de uma estrutura maior, tendo em vista as competições que está se propondo a jogar nesse momento. Mas aqui no Joinville eu me reporto diretamente ao presidente, e o presidente está praticamente todos os dias aqui no clube, acompanha os treinamentos, eu tenho um contato direto com ele e tomo as decisões em conjunto com ele, e em cima, pode-se dizer assim, em cima dele ou do lado dele, existe um CEO aqui no clube, então já é uma estrutura um pouquinho melhor pensada administrativamente, e o CEO toma as decisões administrativas e a gente acaba se reportando também a ele. Mas no dia a dia do clube, eu toco junto com a minha comissão técnica, com o departamento de futebol, em conjunto nas tomadas de decisões, aí, comunicando ao presidente. Então, comigo fica todo o departamento de futebol, o departamento médico, e acaba também a gente acumulando essa função e junto todo o dia a dia do clube, né? Também o departamento de comunicação, que está muito ligado aqui internamente no clube. Então, hoje, esse é o organograma do dia a dia do Joinville. Vamos começar a entrar no vestiário aqui, começou a falar do futebol. Como tu achou o Zago? Da onde? Que não é exatamente da onde, mas o que te fez pensar no Zago? Porque a gente falando agora com o resultado em cima da mesa, as pessoas podem até achar que foi óbvio, mas não foi uma busca óbvia. Tá? O Zago já tinha se destacado bastante, tanto pelo conhecimento dele, mas também pelo serviço que ele fez com o time sparring do Atlético Mineiro. Como que tu tomou a decisão? Porque antes da gente falar exatamente do Zago, mas assim, por que o Zago e por que essa tomada de decisão? O que te levou a isso, Léo? Então, Edu, primeiro, dizer assim, não foi uma tomada de decisão tão simples, porque nós vemos de um momento onde os clubes eles preferem o conservadorismo e entender que aquilo que se faz nos outros clubes, tem que ter um cara com mais experiência, tem que ter um cara mais rodado, eles entendem que isso é a fórmula do futebol.
Então, você pegar um cara que já passou aqui por alguns clubes de Santa Catarina, um cara que... não, tem que pegar um treinador que já foi campeão. Que isso, se o cara já foi campeão, é o atalho para você chegar no objetivo. E que conheça a aldeia, né, Léo? Isso, exatamente. Mas, infelizmente, a gente está num ambiente, né, que é um clichê que eu vou falar, mas a cultura, ela come a estratégia no café da manhã dos clubes, né? Todos os dias. Né? A gente tem que tentar remar e mudar essa questão. E essa tomada de decisão, pelo perfil do Leandro, foi uma tomada muito difícil, porque eu tive que passar por cima dessas diferenças culturais, né? A primeira questão que eu fui abordado mas é um treinador que só tocou categoria de formação, nós estamos falando de futebol profissional. Esse foi o primeiro discurso que eu enfrentei aqui, né? Eu sabia que ia ser muito questionado na imprensa, pela torcida, pelo ambiente interno, mas era um passo que eu entendia na época que seria melhor para o Joinville. Por quê? Porque eu tenho o perfil que o Leandro tem, um cara de buscar muito conhecimento, principalmente alinhar o conhecimento fora futebol e trazer para dentro do futebol. Buscar essas questões do que eu posso aplicar no rugby, que se aplica no futebol, o que eu posso... a gente vai entrar nessas discussões, mas para você ter um exemplo, eu e o Leandro, nós discutimos as figuras geométricas aplicadas ao futebol. Parece um papo de maluco, mas talvez seja, de fato, um papo de maluco, mas... Bom, talvez seja fora daqui do TPI, né? Papo de maluco fora daqui do TPI, porque aqui ele é bem-vindo sempre. Exato, a gente discute essas formas, inclusive alinhadas às questões da natureza, e a gente tenta aplicar isso para dentro do futebol. E eu conhecia já o Leandro de buscar informações do futebol. Ele é um cara muito ativo, né, nas entrevistas, nas redes sociais, sempre expondo a sua opinião, e eu sempre gostei da coletiva, da forma que ele aborda o futebol, e principalmente da forma com que ele respeita o jogo. Isso sempre me trouxe de falar assim, um dia eu quero trabalhar com esse cara, um dia eu quero trabalhar com ele, ter ele por perto, sugar um pouco do conhecimento dele para poder crescer junto na carreira. E foi isso, né? Então, e até jogando bem aberto com todos os invaders aqui, né, todos os ouvintes, você cruzou também o meu caminho e pôde, vamos dizer, né, você foi um grande facilitador dessa vida do Leandro, porque foi quem nos conectou, quando eu falei e te perguntei, né, o que tu achavas da questão de ter o Leandro integrado, né, e quando tu me desse o ok e falou, Léo, eu acho que é uma mudança, um quebra de paradigma muito legal que você tem para quebrar aí. E o momento é legal porque ele propicia isso para o Joinville, né? Nós temos, quando eu assumi aqui, eu tinha praticamente uma folha em branco. Um time que estava jogando há 2 anos a Série B, que não se classificava há 2 anos para as fases mata-mata da Série B, que não vinha bem jogando os campeonatos estaduais e fazendo tudo como tinha sido feito no ano anterior, que não tinha obtido resultado. Então pensei, nós temos uma grande oportunidade, falei para o presidente, nós temos uma grande oportunidade de fazer algo diferente no Joinville. Vamos aproveitar essa oportunidade. E aí foi quando nós começamos. Primeiro nós começamos, eu contei com a ajuda de alguns amigos do futebol, isso é outra questão que eu estou confidenciando aqui. Você conhece também o William Thomas, executivo do Atlético Paranaense, um outro amigo do futebol. Quando eu assumi aqui o Joinville, foi o primeiro cara que eu pedi socorro, e ele prontamente, um cara que eu respeito, admiro muito e me espelho nele, porque é um cara de conhecimento ímpar, e pedi para ele auxílio, e falou, William, o que tu acha que a gente pode fazer aqui, o que tu pode me ajudar? E nós começamos desenhando um projeto esportivo para o departamento de futebol. Porque no Joinville, aquilo, como em outros clubes, sempre se pensou
nós temos o que para disputar? Nós temos a Série D e o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina. Beleza, vamos contratar jogador, vamos disputar, vamos ver. O empresário liga aqui, o treinador indica esse, e eu, na minha cabeça, eu sempre achei isso... não é questão de certo e errado, porque no futebol, né, às vezes você planeja e pode dar certo, como pode dar errado, mas no meu entendimento, no que eu buscava de conhecimento, eu achava que as coisas poderiam ser um pouco diferentes e começar a ter um pouco mais de lógica nisso. E aproveitar o que a gente tem de recurso e ser criativo. Buscar a criatividade e aplicar isso em prol de resultados esportivos. E aí nós começamos, detalhando, começamos com uma resenha de amigos, e se juntou mais gente, e nós começamos a desenhar esse projeto esportivo. E pegar primeiro para entender, mas o que é o Joinville? O que representa o Joinville para a comunidade? Que Joinville é esse que a comunidade se sente representada? Mas o porquê disso? Se a comunidade entende, se os torcedores, se os sócios entendem que o Joinville é uma equipe de tradição ofensiva, defensiva, que gosta de ter um centroavante, de um goleador, que se gosta de um jogo mais coletivo, de um jogo mais apoiado, e nós começamos dessa forma para tentar construir o que a gente chama de jogo Jack, algo muito parecido com o que foi feito no Atlético Paranaense com o jogo CAP, mas buscar um DNA do Joinville. Porque a minha maior preocupação no início desse projeto foi fazer uma equipe que o torcedor, que o sócio do Joinville se sentisse representado quando essa equipe entrasse na Arena Joinville. Porque dos projetos que eu já estudei e a gente utilizou como modelo, você fazer com que o torcedor se sinta representado pelo seu time, indiferente do resultado de campo obtido, é uma questão de vitória. Você já sai de largado, porque o futebol é um produto. Nós temos que entender isso como um pilar mercadológico, porque o coração do clube gira em torno dessa cifra que precisa ser revertida para dentro do clube. Então, o nosso entendimento era isso: você se fazer o torcedor se sentir representado, você automaticamente ampliaria esse sentimento de pertencimento e traria os torcedores para dentro do clube, porque o Joinville ele estava numa fase de isolamento da torcida do clube, muito desacreditado por tudo que aconteceu, desde os rebaixamentos da Série A para B, da B para C, da C para D, e aí desses campeonatos que o Joinville não conseguiu classificar. Quando nós montamos esse DNA Jack, nós começamos a entender e buscar dentro das competições quais eram os perfis das equipes que obtiveram sucesso na competição, mas com foco no nosso maior objetivo, que era a Série B. Então, nós fizemos um desenho e buscamos, dentro da competição da Série B, nós analisamos os últimos 8 anos das competições e começamos a ver o que essas equipes que obtiveram o acesso para a Série C, elas tinham em comum para tentar achar um ponto de referência dentro desses elencos como fator de sucesso. Então, a gente avaliou e viu muito jogo e avaliou no sentido de qual é a idade do centroavante, qual é a média de idade da equipe, se o goleiro é casado, se existe dentro do elenco um entendimento regionalizado, se o treinador tem que ter um entendimento também regional. E aí nós fomos buscando essas peças dentro dessas montagens desses elencos para achar o fator de sucesso. Isso tudo para a gente começar a montar um perfil de equipe. Então, quando nós entendemos quais eram os fatores de sucesso dessas equipes, nós tínhamos um perfil da equipe. Então, para chegar tudo isso para chegar no perfil de jogador, para depois chegar no modelo de jogo. Então, quando nós entendemos esses fatores de sucesso, nós chegamos nos perfis. Então, o que o goleiro precisa ter? Não, o goleiro precisa ter entre 25 e 30 anos. Precisa ter jogo com os pés? Não, precisa ter jogo com os pés. Não, precisa ter bola longa? Não, não precisa. Ao lateral, precisa ter um bom contra um, porque a Série D são campos ruins, precisa ter mais velocidade, porque as equipes jogam muito em transição, a bola parada, então estatura. Então o zagueiro precisa ter estatura, precisa ter jogo aéreo,
E aí nós fomos detalhando, posição por posição, quais eram os perfis desses atletas que a gente queria. E aí nós chegamos no modelo de jogo. Então, o que a Série B hoje ela tem? O que ela precisa ter para a gente instituir um modelo de jogo? E aí, quando a gente fala em modelo de jogo, ele é um pouco maior do que isso, né? Ele é uma ideia de jogo, porque a gente não pode se prender só numa forma única de jogar, né? Hoje, os recursos tecnológicos aí, eles iriam blindar muito fácil a equipe, né? Todo mundo tem acesso aos mais diversos sistemas, seja ele o iScout, Stat, para verificar. Mas nós chegamos numa ideia de jogo baseado nesse perfil dos atletas. E aí, com esse conjunto todo, nós fomos atrás dos perfis dos profissionais que trabalhariam para tocar esse processo. Então, o perfil do Leandro, ele casa muito bem com esse processo. E tudo isso, mas que complexidade, os caras viram mais de 800 jogos, tá? Tudo isso para a gente tentar minimizar o erro na contratação, não ficar à mercê de indicação de treinador, não ficar à mercê de indicação de diretor também, porque eu daqui a pouco eu não vou estar aqui no Joinville, e Joinville vai ter instituído isso, não ficar à mercê de empresários, e com isso tudo a gente constituiu uma base de dados interna, e a gente jogou todas essas informações dentro dessa base de dados, e a gente conseguiu hoje aqui no Joinville transformar tudo em número. Tudo vai planilhado, tudo vai para dentro da base de dados, porque quando a gente precisa de um atleta, por exemplo, um lateral direito, nós não vamos ampliar a busca no mercado, sair buscando assim, não, nós já sabemos qual é o perfil e já temos na nossa base de dados aonde a gente quer buscar esse atleta. Então, essa foi a fórmula que a gente encontrou para minimizar o erro e encontrar os profissionais que iriam tocar esse processo. Então, o Leandro, ele casou muito bem com isso. Nós chegamos em outros nomes, né? É importante mencionar isso também. Nós fizemos várias entrevistas, eu entrevistei 9 treinadores, fiz um processo árduo de entrevista, todos com um perfil já pré-estabelecido e definido, mas entrevistas, por exemplo, a entrevista com o Leandro, nós tivemos uma entrevista por telefone, que durou cerca de 1h30, 1h40, e depois 2 entrevistas em loco, que aí passaram de 3 horas cada entrevista, porque eu colocava situações, e aí o presidente e o CEO me acompanharam nessas entrevistas, eu achava muito importante, né, a participação deles nisso, mas eu busquei colocar para eles, para os entrevistados, né, para os candidatos a treinadores, situações de jogo. Então, nós discutíamos e buscamos estressar ao máximo o assunto. Então, nós discutíamos, por exemplo, a partida está 1-1, nós precisamos ganhar para classificar. Você tem no banco um jogador característica isso. Foi expulso um atleta seu, um zagueiro. Qual que é a tua tomada de decisão? Ah, não, eu coloco um volante. Ah, mas por que tu coloca um volante que precisa ganhar um jogo, tu não coloca um extremo? Não, mas é por causa disso. Não, mas por que não dessa forma? Então a gente ia discutindo, estressando, e eu deixava aqui na minha sala um quadro tático, e aí todo treinador ia lá, explicava, e eu questionava, e colocava apontamentos, para de fato nós estarmos muito tranquilos de como seria o dia a dia com esse treinador. Porque hoje o nosso ambiente, ele é um ambiente de muita pressão no futebol, todo jogo você tem que ganhar, não tem salvação, né? Todo jogo, um jogo é mais importante do que o outro, nós somos cobrados pelo resultado, pela torcida, pela imprensa, o tempo todo. Então eu sempre trouxe o presidente junto comigo nas tomadas de decisões, para ele entender do processo, para ele saber de fato o que nós faríamos em determinada situação na partida. Eu faço questão que ele participe de algumas reuniões, justamente para entender isso, né? Porque às vezes nós somos questionados, o Leandro é questionado, mas por que demora para mexer no time, né? Não existe um planejamento para isso, né? A gente aqui com o Leandro, e eu aprendo muita coisa com ele todo dia,
aprendo coisas com ele, mas a gente já sai para os jogos com as 5 alterações feitas, sem a bola rolar, né? Claro que existe vertentes do jogo, claro que existem situações que a gente vai colocar, mas isso tudo é planejamento, né? E o torcedor e a imprensa às vezes não entendem isso. Por que a gente mexe dessa forma, por que não mexe da outra. Então, a primeira coisa que eu fiz foi envolver ao máximo o meu presidente para que ele tomasse ciência de todo o processo. E assim, os resultados vieram, né? Não dá para dizer que, né, como você falou, hoje fica muito mais fácil a gente avaliar aqui hoje, dizendo que o projeto do Joinville está tendo sucesso porque os resultados estão vindo. Né? Nós somos a única equipe invicta hoje em campeonatos brasileiros, e não é por acaso. Nós conseguimos montar, de fato, uma equipe muito boa de trabalho, um elenco que entendeu e que comprou as ideias nossas, principalmente a ideia de jogo do Leandro, e é muito legal, porque é uma equipe muito diferente quando você joga. Né? Se você olhar hoje um jogo do Joinville na Série D, com campos aí em condições muito ruins, você vai ver o Joinville fazendo saída de 3. Você vai ver uma linha de 5 no ataque, coisas que a gente não conseguia ver e não conseguia projetar, porque a ideia da Série D sempre foi aquela, chuveirada na área, tem que ter um centroavante, um 9 lá, bem posicionado, e bola nele, e nós tivemos anos que nós avaliamos a série D ali, que 68% dos gols foram de bola parada, né? Então, tem toda essa questão, e a gente está mudando isso com a forma do Joinville jogar. Então, ver tudo isso acontecendo é muito legal, muito bacana, estar participando desse dia a dia do Joinville, estar vendo esse resultado, porque eu vejo que nós estamos fazendo algo muito diferente do que já se foi proposto fazer. Claro que os 3 pontos são importantes, mas nós estamos aqui buscando deixar um legado para a comunidade, deixar um legado para o clube e fazer com que esse clube ele possa estar num patamar melhor de série e que venha com resultados, com uma construção lógica e que tenha uma estrutura sólida para daqui ele ir para outros voos maiores. Assim. Que legal ouvir isso, Léo, porque, como tu já falaste, a cultura como estratégia no café da manhã e como esse projeto do Joinville tem sido contracultural. E como ser contracultural num ambiente tão conservador te faz entregar resultados diferentes, né? É impressionante isso, vocês estão vendo na prática, e esse processo de criar um jogo conectado com a comunidade Joinville, parece que, te ouvindo falar, parece que eu estou ouvindo o Vitor Horta falar de como ele construiu o Leeds United e como ele aplicou essa questão da comunidade dentro da criação do modelo de jogar do Leeds. E outro aspecto importante, e também faz parte das nossas perguntas clássicas aqui, é sobre o espaço do treinador também em relação ao que ele tem dentro de casa, de argumento técnico, de jogador. Outra coisa que me surpreendeu bastante, Léo, é o fato de ter um processo seletivo para treinador. Não é nada comum um processo seletivo para treinador no futebol brasileiro. Os teus colegas da MLS que passaram por aqui já falaram dos processos seletivos que eles fazem para treinador lá. A gente vive num contexto completamente diferente aqui. Eu fiquei, de fato, surpreendido com tudo isso, porque os treinadores também que passaram por aqui, muitos deles falam que não se fala de futebol na negociação para contratação. Eu acho isso absolutamente incrível, e vocês conseguiram estressar esse assunto ao máximo para tomar a decisão certa. Mas aí quando o Zago chega, ele já tem um grupo de jogadores. E aí ele precisa adaptar o modelo, a ideia ou as preferências dele ao que ele tem e também ao que foi conversado com vocês. Como é que foi essa adaptação da ideia do Zago aos jogadores que vocês já tinham aí, Léo? Esse é um ponto que a gente não pode esquecer também, que o projeto ele não nasceu assim já dando esses frutos, né? Apesar do projeto ser um projeto muito novo e infelizmente também culturalmente a gente tem no nosso futebol que o resultado tem que ser para ontem, né?
e eu sou um inimigo, talvez um dos mais ferozes aí em relação ao imediatismo no futebol, né? Eu vejo que, por exemplo, você não tem como fazer um projeto desse e cobrar resultados a curtíssimo e médio prazo. Mas, infelizmente, é o que o nosso dia a dia nos dá, né? Por exemplo, o Joinville não tem tempo para esperar uma maturação desse processo, por mais que esse processo seja para você ter um resultado de médio a longo prazo. Mas não foi assim do início, né? O Leandro, ele é o nosso segundo treinador, né? Nós começamos com um treinador que, infelizmente, e o projeto ele não estava preparado para isso. Foi um desafio que eu encontrei no meio disso, porque eu me vi assim até um pouco desamparado quando eu caí por essa situação, porque eu falei, pô, tudo que eu planejei não era uma troca de treinador agora, no meio da temporada, que seria entre o campeonato estadual e o início do brasileiro, né? Mas nós tivemos que fazer a troca, por uma questão de necessidade de entendimento, inclusive eu entendi que o projeto foi por um lado e a ideia do treinador foi para o outro, né? Não convergeu. Então a gente precisou realinhar isso, né? E aí o segundo desafio foi esse: fazer com que o Leandro ele chegasse num clube que o elenco já estava montado, né? Porque eu também entendo a dificuldade do treinador para se adaptar a um projeto como esse, né? Como eu não quero ser repetitivo, mas como eu falei anteriormente, nós construímos um projeto esportivo de construção de perfil, de contratação de perfil de atleta, para não ficar à mercê só de indicação de treinador. Obviamente que é um treinador que tenha um conhecimento amplo do mercado, como é o Leandro, e conhece muitos jogadores, isso nos facilita, porque no final do dia, por mais que nós tenhamos a tecnologia, os dados, o banco de dados, se o Leandro se deu match entre o Leandro e o jogador, e ele fala, não, já tive com esse jogador, eu conheço bem, é óbvio que nós vamos pender para isso, porque também para nós é uma segurança para o projeto, né? Você ter um perfil do atleta. Então, quando eu iniciei as conversas com o Leandro, eu sempre deixei para ele isso muito claro, mandei tudo que eu tinha de material, e aqui a gente tem um departamento com pessoas muito capacitadas, muito legal. Aqui a gente conseguiu fazer com que o pessoal comprasse de fato a ideia e se dedicasse para isso, e já entreguei um material totalmente pronto para ele. Então ele já sabia o perfil do atleta, o que o atleta fazia, de que maneira o atleta jogou, um reduzido do histórico de treino dele. Nós já encaminhei vídeos para o Leandro sobre os atletas, então ele já sabia mais ou menos com que margem que ele ia poder trabalhar. Claro, né, se vem sempre aquela pergunta, tá, mas tem um orçamento para contratar, para mudar um pouquinho? Vamos fazer uma ginástica, né? Então, quando ele chegou, ele entendeu, e aí a gente tem que ter toda a nobreza do mundo e humildade para falar que esse projeto, ele não é um projeto fechado e ele nem pode ser um projeto fechado. Eu vejo que ele tem que ser construído dia a dia, e para isso que os profissionais estão aqui, para que esse tipo de projeto ele possa ser revisto, construído e colocado sempre no rumo. Então, quando o Leandro chegou aqui, ele me fez ver de uma forma diferente a questão de perfil de atleta, por exemplo. Ele veio do Atlético Mineiro uma filosofia, por exemplo, de captação de atletas com um perfil muito diferente do que a gente estava, ou do que a gente tinha dentro de casa. O Leandro é acostumado a trabalhar com jovens, e aí a gente discute a questão do perfil físico do atleta e principalmente o perfil mental. O que esse atleta, qual é o tipo de preparação que esse atleta tem? A gente está buscando muito em cima disso, né? Qual que é o perfil mental de jogo dele, qual que é o entendimento dele de jogo. E outra coisa que eu aprendi com o Leandro, vendo os treinos dele, trabalhando com ele no campo, que o atleta
com ele, e acredito que isso vai se ampliar no decorrer do tempo, o atleta tem que cada vez mais pensar o jogo, cada vez mais ter um entendimento além daquilo de que são apenas 11 caras correndo atrás de uma bola, né? As primeiras semanas do Leandro aqui foram de correção de postura dos atletas, né? Parecia que eu tive até um pouco de receio, falei, pô, daqui a pouco o elenco vai ficar bravo com ele e achar que o cara acha que a gente está numa escolinha, né? Porque parava o treino insistentemente, só corrige a postura, fica de lado, porque de lado, domina com o pé no dominante, domina para frente, não domina para trás, olha para o lado. E a gente gastou semanas discutindo uma questão, por exemplo, e que foi tema do nosso do futuro aí, dos teus e-mails aí, né, que são muito proveitosos, a questão do olhar do atleta antes, né, a virada do pescoço, o quanto isso torna uma vantagem para o atleta. Nós perdemos, eu acho que umas 2 semanas para fazer esse tipo de correção e fazer com que os nossos atletas começassem a ter esse entendimento. Isso é uma missão muito difícil, porque a gente vai mexer com o cognitivo do atleta e não sabe qual foi o estímulo que esse atleta teve nas categorias de base. Então, foi algo que eu aprendi com o Leandro, que é, Léo, quando a gente for fazer de fato a contratação, o histórico desse atleta, o histórico de base, ele tem que ser levado à risca, né? Aonde que esse atleta passou, porque aí nós vamos ter esse tipo de entendimento, de posição corporal, de virada de pescoço para entender, fazer aquele scanner, fazer aquele radar, coisa que o De Bruyne é mestre em fazer, e é muito legal, porque assim, a gente está num clube de Série D, né, e está projetando esse tipo de questão. E não foi fácil para o Leandro, eu sei das dificuldades dele do dia a dia, ele ter esse entendimento do nosso elenco, e o nosso elenco ter esse entendimento dele. Né? Requereu muita conversa, muita paciência, mas principalmente os dois lados entenderam que nós estamos pensando num projeto vencedor. A ambição que o Leandro tem por vitória, por resultado e por performance é algo, cara, que encanta a quem trabalha dia a dia com ele. Isso contagia a todos no elenco. Né? Todo mundo vê que o que ele busca é sempre ampliar a performance da equipe dentro de campo, e ele se preocupa nos mínimos detalhes, né, que são essas questões de posturas corporais. Então, os atletas que entendem isso têm uma vantagem muito grande em cima dos outros atletas. E o Leandro conseguiu colocar isso para dentro desse elenco. Fizemos contratações de reforços, daí já pensando numa mudança de perfil. Os atletas que vieram se encaixaram no que a gente estava precisando e pensando naquele momento. Mas o principal hoje, que é a nossa força coletiva, ele vem muito desse trabalho que o Leandro conseguiu, e a sua comissão técnica, né, eles conseguiram colocar em prática durante o dia a dia. E hoje, assim, a gente consegue sair um pouco desse clichê e dizer que no Joinville ninguém tem cadeira cativa, porque o treinamento, ele determina quem joga no final de semana. Isso é na prática mesmo, não é só daquela questão da boca para fora, não. A gente vê isso, essa tese, essa teoria aplicada pelo Leandro da questão do mérito. Né? Você treina, ele cobra muito, a intensidade do treino é absurda. Né? E aí é aquele jargão, né? Você joga como você treina como você joga, a gente está vendo isso na prática. Então, para mim, tá trabalhando com o Leandro, com a comissão técnica dele, está sendo incrível. Eu estou aprendendo muita coisa, está sendo um mestrado imenso aqui, e uma troca, e uma riqueza de troca de informações de cultura, porque quando acaba o treino, a gente fica aqui no clube 3, 4 horas, todos os treinos filmados, a gente termina, vai para a discussão, e é isso. A gente para a frame ali meio segundo para corrigir postura. E isso é muito legal. São coisas que, por mais que eu tivesse estudado, eu achei que ainda estava muito distante de eu verificar na prática, principalmente estando num clube disputando um campeonato de Série B. Então, quando a gente tem esse tipo de discussão de formas geométricas, aí, por exemplo,
eu vou aderir. Eu gosto muito e isso nos engrandece demais no projeto. Que legal. Quem aterrissou vindo de Marte agora, não sabe muito bem do que se trata, alguns pontos que o Léo falou aqui, vá algumas casas atrás no TPI 206, onde o Leandro Zago fala sobre saída de bola. Aí vocês vão ver um pouco da obsessão do Zago sobre isso. E também tem outro TPI, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Tem o TPI 160, com o Zago e o desenvolvimento de atletas no Brasil, também é outra aula. E também o Léo falou sobre os e-mails, é a newsletter da Drive, onde eu trato um pouco desses assuntos tão apaixonantes que a gente tocou um pouco por aqui, mas que também, assim como o Léo fala, também eu sou apaixonado. E agora a gente vai para o Water Break, daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Hora de voltar aqui, falar com o Léo sobre o projeto Joinville. Antes de tudo, eu queria convidar a todos também, quem está assistindo pelo YouTube, já está vendo uma barra aqui embaixo sobre o Master em Big Data aplicado ao futebol. É uma parceria do Futuri com o Sport Data Campus. Isso é um pós-graduação em Big Data aplicado ao futebol profissional. Vá em futuri.com.br e saiba mais sobre essa oportunidade, um curso muito pesado, muito diferente, uma extensão e com diploma de uma universidade espanhola sobre Big Data aplicado ao futebol profissional. O mundo do futebol está mudando muito, muito rápido. Fiquem atentos a essas possibilidades. Léo, e uma coisa que está mudando rapidamente no futebol também é inteligência de mercado. Inteligência de mercado é uma forma dos clubes crescerem na pirâmide financeira. E só que a inteligência de mercado não é simplesmente vou começar a vender jogador agora, deu vontade de vender jogador. Tem um plano por trás. O Joinville tem um plano de mercado por trás. O Joinville também está entrando na inteligência de mercado e caminhando nesse sentido, Léo. Saber quem contratar, saber que jogador desenvolver, saber para quem vender? Perfeito, Edu. Como você falou, né, é um caminho, e eu entendo que é um caminho sem volta essa questão, né, até pelos movimentos de mercado que vem acontecendo, né, e das equipes, dos grandes conglomerados, né, principalmente europeus e americanos, de estarem vindo, não apenas buscar um atleta, mas buscar os clubes, né, de eles terem esse entendimento. Então, nós tratamos dentro do projeto esportivo 2 pilares, que é um pilar de performance e outro é o pilar mercadológico, porque nós temos que buscar algo distinto para um clube de Série B que não tem cota de televisão. Então, nós precisamos ter algo distinto do que seja apenas aquele pagador de conta patrocínio puro. O clube ele não pode se manter apenas disso e da boa vontade dos patrocinadores, porque se sair um patrocinador, como é que faz? Na sequência, né? E é isso que a gente está tentando colocar em prática, que é um pilar mercadológico e que são as vendas desses ativos do clube. Mas para isso a gente precisou dar alguns passos atrás dentro do Joinville, porque todo clube fala, se eu vender 1 ou 2 jogadores eu pago meu ano. Mas de que forma que você vai fazer isso? Né? Não, vou botar o meu jogador na arena, vou botar ele, um jogador de 16 anos para jogar no profissional, isso vai chamar a atenção do mercado.
Mas que tipo de mercado? Quem é que quer comprar teu jogador? Para onde você vai vender ele? Qual é a fatia de mercado que tem? Então, o que a gente está fazendo nesse momento é entender o mercado. Qual é o potencial mercado comprador dos ativos do Joinville? E aí preparar esses atletas para isso. Então, hoje a gente aqui está entendendo que é mais fácil, por exemplo, o Joinville vender para um clube português, que seria um clube de entrada para a Europa, ou a uma venda que seria um pouquinho maior, mas para o mercado dos Emirados. Porque nós já tivemos, historicamente, abordagem desses mercados aqui no Joinville. Mas para isso, como eu te falei, requer uma preparação. E aí vem, inclusive, no perfil de captação desses atletas. Porque você hoje, no Joinville, as categorias de formação, elas não são tão bem estruturadas nesse sentido. É muito mais fácil hoje a gente ter aquela coparticipação na formação para tentar a venda do que formar o jogador como inteiro. O clube ainda não está preparado para essa formação desde sub-8, sub-10, sub-12 para chegar para formar esse atleta para o mercado. Então, nós estamos, junto com o departamento de inteligência, moldando esse material, né? Moldando esses atletas para o pilar mercadológico. Então, entender o que o mercado dos Emirados precisa, se é um atleta de maior velocidade, se é um atleta de um bom 1 contra 1, se é um goleador, se é algo nesse sentido, preparando ele. E junto com isso, vem um pilar de performance, que é a formação desse atleta como produto para o futebol profissional. E aí, claramente, um fruto disso é a performance, e com a performance vem a vitrine, e com a vitrine se poder fazer e se colocar dinheiro no caixa, que é o grande objetivo hoje do Joinville, para poder sair desse círculo virtuoso aí vício, né? Esse vício aí vicioso do futebol, né? Então, nós estamos nessa preparação interna, junto com o departamento, e estruturando melhor ainda para poder se lançar ao mercado, né? É aquilo, né? Botar o produto na prateleira certa e na melhor embalagem que atraia o consumidor. Nós estamos moldando esse produto ainda para entrar no mercado, mas já visualizando o melhor ganho, a melhor rentabilidade possível. Eu me comprometo aqui a te mandar o relatório de mercado do Futuri Pro sobre Emirados Árabes e vai saber exatamente o que eles buscam e a oportunidade que tem lá. Mas, Léo, e em relação à base, ao futuro do Joinville, qual é o plano para desenvolvimento de base, desenvolvimento de atletas, aonde que o Joinville quer chegar? Uma das coisas que eu cobrei muito aqui quando foi a minha entrada aqui era a formação de fato desses atletas. Porque quando você coloca uma questão de categorias de base, categorias de formação dos clubes, a primeira coisa que o gestor da base, ou o treinador, a comissão técnica, eles pensam eu quero ser campeão. Quero ser campeão da competição, quero ganhar o sub-15, quero ganhar o sub-17, quero ganhar o sub-20, mas muito disso eles esquecem que o grande DNA deles é de formar para o profissional. Isso se perde nessa ambição por títulos. Então, uma das coisas que eu fiz foi dizer, e aí tem muito do TPI com o pessoal do River, na época, que estava no River, né, o Gustavo, isso, Grossi, tem muito disso, das coisas que eu busquei aplicar aqui, no Joinville, né? Então nós temos que entender e buscar nessas captações qual é o perfil que a equipe profissional hoje busca, né? E aí se fazer essa recapitulação de passos até a formação para buscar os perfis hoje, e sempre respeitando esse pilar mercadológico e o pilar de performance, porque para mim nada adianta o Joinville ser campeão invicto do sub-20 se no final do ano eu não tiver 2 jogadores no profissional, sim, ou não tivesse feito uma venda. Eu acho que o caminho para o Joinville é esse.
porque é um clube dependente de receita de venda de atletas, e não pode pensar diferente, e também é um clube dependente da formação de atletas não profissional, porque isso minimiza os custos do clube com a formação do elenco. Então, hoje a gente tem alguns destaques criados aqui na nossa casa. Um dos titulares da nossa equipe hoje, que é o Christian, que é um atleta que está sendo bem assediado por mercado aí que foi citado por nós, equipes de Série B e também consultas de equipe de Série A, mas que é um atleta já pensado nesse modelo aí. Então, é isso que nós estamos pensando para o Joinville, mas o Joinville precisa entender ainda, para buscar esse mercado externo, ele precisa entender ainda do mercado interno, porque Santa Catarina, e especialmente aqui a nossa região do estado de Santa Catarina, o norte de Santa Catarina, é um polo onde muitos clubes, principalmente os clubes gaúchos, vêm buscar muitos atletas. E como que não serve, ou como que o Joinville não enxerga isso antes? O clube precisa dar um passo, precisa se estruturar para isso. Precisa buscar, precisa captar melhor e precisa botar essa molecada primeiro aqui e entender para onde a gente quer chegar. Então, é um processo árduo, um processo de transformação, não é do dia para a noite, mas é essa mentalidade que a gente está colocando aqui hoje também, em conjunto com os coordenadores da categoria de formação. Que imenso prazer essa conversa. Eu estou me deliciando aqui com o Projeto GE, com o projeto que o Léo está botando para rodar lá, com tudo que o Zago está aportando de conhecimento também. Mas quem ouve o TPI, assim como o Léo, sabe que é a hora das dicas futeboleiras. Hoje a minha dica futeboleira é praticamente uma ego trip, porque eu estou aqui no TPI e vou indicar um episódio do TPI, e não são aqueles do Zago que eu já falei no meio do episódio aqui, mas é mais precisamente o episódio de número 37. Quem está no grupo da newsletter da Drive, como o Léo, já sabe disso. O episódio 37, de muito, muito tempo atrás, a gente falou sobre os 10 mandamentos da contratação perfeita. Mas assim, ouça esse episódio considerando que era março de 2017. Se inteligência de mercado hoje ainda é uma novidade no Brasil, imagina mais de 4 anos atrás. Mas essa dica também é uma provocação e é uma proposta de exercício para vocês avaliarem e se aqueles 10 mandamentos de lá ainda funcionam hoje, se não está na hora da gente rever alguns e acrescentar outros. Então, o TPI 37 é a minha dica futeboleira de hoje. Eu acho que vai fazer todo sentido quando vocês ouvirem, sempre lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post de divulgação do episódio no futuri.com.br. Léo, e a tua dica futeboleira? Bom, vamos lá. A primeira eu vou puxar na sardinha aqui, puxar na brincadeira, mas assistam os jogos do Joinville. Eu acho que é uma dica muito legal, por tudo que a gente conseguiu construir aqui. É muito bacana, você vai ver conceitos muito claros aí do que a gente conseguiu aplicar. Mas, tirando um pouco aqui, eu até preparei duas questões, duas dicas aqui, vou me dar esse direito por ser da casa, digamos assim. Claro. A primeira é uma dica que veio na newsletter também, e que são os podcasts do Grand Wall, Football with Grand Wall. Eu tenho aprendido muito ali escutando eles, é muito legal, uma visão muito diferente do que a gente pensa, mais industrial também, mas com conceitos e conteúdos muito bons aplicados aí, tenho gostado bastante. E a outra que é um livro de cabeceira, não só meu, mas como do Leandro aqui, e ele reflete muito do nosso momento que a gente vive aqui. A gente aplica muito as questões dessa dica aqui, por se tratar de gestão de pessoas, porque isso tudo se resume à gestão de pessoas no final do dia, que é o livro O Legado. Apesar de não ser do ramo do futebol, se tratar das questões de rugby, mas tem tudo a ver com o ambiente de vestiário, com o ambiente do que a gente busca proporcionar e do que a gente busca melhorar dentro da nossa cultura do jogo. Léo, muitíssimo obrigado por vocês estarem participando aqui do TPI, muitíssimo obrigado
pela coragem que tu tá tendo ao adotar um projeto tão contracultural nesse mundo conservador do futebol. Eu queria também dizer que o Futuri também se sente parte do projeto do Jack, e a gente está torcendo muito por ti, pelo Zago, por todo o projeto, pela comunidade, pela torcida de Joinville, e conta sempre com a gente vai estar lado a lado nisso. Esse acesso vai vir com certeza, e como a gente sempre troca mensagens, né? Trust the process, Léo. Tudo se resume a isso, trust the process. Primeiro, muito obrigado. Eu tô aqui realizando um desejo pessoal muito grande de estar participando do TPI, porque eu respeito muito a forma com que vocês pensam o jogo. Isso me faz abrir cada vez mais as ideias e aplicar isso na nossa equipe. Tenho certeza absoluta que o Futuri é Jack e o Jack é Futuri, e hoje eu posso dizer isso, e me orgulho muito de poder fazer parte dessa comunidade e de estar aplicando as coisas que a gente troca ideias aí do dia a dia aqui. Muito obrigado para todos aí também pela torcida, e temos certeza aí que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.